Olá, aqui é a tia Gleice para mais uma aula. A aula de hoje está na revista Cremos. E a primeira aula, o tema dela é Na Bíblia, a Bússola da Vida. Nós vamos aprender hoje o significado da palavra Bíblia e o significado da palavra testamento. E por que e para quem a Bíblia foi escrita. Certo? E o texto de hoje está em Salmos 119, do versículo 97 ao 104. Vamos ler? Pegue a sua Bíblia e pegue uma caneta e um papel para escrever alguma coisa de anotação, para você aprender para ser mais sábio. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo mau caminho para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo caminho mau. Aqui está, esses versículos, está falando que a palavra de Deus nos faz mais sábio quando a gente medita nela em todo o dia, né? Quando carregamos ele comigo. Os judeus, né, têm o costume de carregar um pequeno pergaminho ou no pescoço, no cordãozinho, ou aqui no braço. Por isso que diz, pois estão sempre comigo, que realmente eles carregam ou no pescoço ou no braço, né? Então me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque quando a gente medita na palavra, Deus nos dá sabedoria até para nos desviar dos nossos inimigos, das ciladas dos nossos inimigos, né? Tenho mais entendimento do que os mestres. Olha só, do que os mestres. Por quê? Porque a sabedoria terrena, a sabedoria humana, para Deus não vale nada. A sabedoria de Deus, que vem do alto, tem mais valor do que a sabedoria terrena. Sou mais prudente do que os velhos. Por quê? Porque os velhos, por causa da sua a idade que ele chegou, né, a experiência que ele tem, por causa quando chega a velhice, por causa da sua experiência, ele se torna o quê? Mais prudentes, né? Não sabem o que é certo e o que é errado, qual caminho seguir, né? Porque já passou por várias situações, já passou por várias, né? Várias dificuldades, várias lutas, então já sabe mais ou menos como, né? Mas a palavra de Deus diz que quando medito na palavra de Deus, eu sou mais prudente do que os velhos, porque a palavra de Deus nos ensina, certo? Nos ensina antes da gente chegar à nossa velhice. E nos desvia de todo mau caminho. Olha só, de todo mau caminho. Quando eu medito na palavra de Deus, eu me desvio de todo mau caminho.
Porque a palavra de Deus, na nossa boca, ela é para ela ser mais doce do que o mel. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Quando eu medito na palavra de Deus, até o caminho que eu tenho que seguir, a palavra me dá entendimento, se realmente é para me seguir ou não. Se o caminho é bom, se o caminho é mau. Olha o versículo bíblico, versículo em destaque. Está no versículo 105, abaixo do último do que a gente leu. O versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra de Deus é uma bússola, ela nos direciona, ela nos formata, ela nos dá a direção do que devemos ou não fazer. Ela nos dá sabedoria, discernimento do que é certo, do que é errado, do que é mal, para que não venha nos atingir. E vamos estudar um pouquinho para a gente saber o que é a Bíblia. O que significa o nome Bíblia? Bíblia significa coleção de livros. E na Bíblia existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Então, ao todo, a Bíblia tem 66 livros. Certo? Vamos ver o que significa a palavra testamento. A palavra testamento significa pacto, aliança e contrato. Que pacto é esse? Antigo Testamento. O que acontecia nos tempos antigos, né? Na época de Moisés, Abraão, né? Que pacto era esse? Lembra que quando Moisés foi para o deserto e Deus instituiu o tabernáculo para que eles cultuassem, né, o povo cultuassem a Deus. Pois então Deus deu para Moisés as tábuas, né, os 10 mandamentos. E depois, né, deu para Moisés uma ordenança de fazer o tabernáculo, né, de fazer todo o preparatório de um tabernáculo para que pudesse adorar a Deus e fazer sacrifício. Justamente, o Antigo Testamento significa antigo pacto, antiga aliança, antigo contrato. O que era isso? Você sabe o que é? Era para você, por exemplo, uma pessoa que tivesse pecado, né? O que tinha que fazer a pessoa que tivesse pecado? Ela tinha que pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula. Esse cordeiro era levado ao sacerdote. O sacerdote pegava, matava esse cordeiro, tirava o sangue para o quê? Para a remissão de pecados, para perdoar. Então, anualmente, isso acontecia anualmente. Que foi a ordenança, isso era a ordenança, o pacto, a aliança, o contrato, o Antigo Testamento, que era justamente isso. Era o sacrifício de animais para a remissão dos pecados, né? E tinha outros rituais do Antigo Testamento, né? Tinha um sacerdote para fazer toda a ordenança para levar o povo a Deus. Sacerdote, tinha um sacerdote, tinha os animais, né? Tudo era uma ordenança divina, uma ordenança de Deus para que o povo, né, tivesse comunhão com Deus.
Só que esse antigo pacto, antiga aliança, certo? Não tinha eficácia, certo? Não era uma coisa, porque todo ano eles tinham que estar lá para fazer isso, todo ano. E o Novo Testamento significa o quê? Um novo contrato, um novo pacto, uma nova aliança, certo? O Novo Testamento fala desse novo pacto, dessa nova aliança com Jesus, da morte de Jesus na cruz, né? Fala da vida de Jesus, do nascimento, porque Jesus veio com um propósito, o propósito da nova aliança, que foi, ele se fez como um cordeiro, né? Santo, sem mácula, sem mancha, e derramou o seu sangue para a remissão de pecados de muitos, né? No antigo pacto, era um cordeiro para cada pessoa, né? Tinham vários animais, dependendo do pecado, era um pombo, era um ovelho, era um bode, era um animal. E com Jesus não, foi uma única morte de Cristo, que foi de Cristo, que derramou o seu sangue. Então, a nova aliança. Precisa fazer de novo? Não, porque Jesus, essa nova aliança, esse novo concerto foi definitiva, né? O antigo foi anulado, né? O antigo pacto foi anulado, e temos um novo pacto, nova aliança, que é com Jesus, né? A morte de cruz, que nos purifica e nos salva de todo pecado e por toda a humanidade, né? Esse é o significado do Novo Testamento. Mas a Bíblia, né, tanto o Antigo como o Novo, nos faz saber quem é Deus, né? Nos faz, nos dar sabedoria, entendimento de quem é Deus, né? Fala da vida de Jesus, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, para nós conhecermos a Deus e os seus propósitos para a vida do homem, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que amar essa palavra, né? Nós temos que amar, porque Jesus não é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer conhecer quem é Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia foi redigida por pessoas, segundo o tópico, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou pessoas simples, em épocas diferentes, povoados distintos, com habitantes e hábitos diversos e diferentes do nosso. Mas foi 16 séculos organizando a Bíblia. Você sabia disso? Por quê? Porque antigamente a Bíblia não era assim. A gente não carregava a Bíblia desse jeito. A Bíblia era o quê? Pergaminhos. Então, rolos, assim. E para eles eram 39 livros, né? Era 39 do Antigo Testamento, então era assim, eram rolos, né? Feito de quê? De papiro, uma técnica egípcia, né? Utilizado pelos egípcios para fazer folha de papel para a escrita. E esse papiro era uma planta que eles tiravam, que estavam à margem do rio Nilo. Então, eles pegavam essa planta, eles
desfiava ele, né? Fazia todo o processo, toda a técnica para poder transformar essa planta em papel para a escrita. Mas com o tempo, né, foi modificando esse pergaminho, né? Por quê? Porque essa planta, com o tempo, ela se desmanchava, ela desgastava. Aí foi feito o pergaminho da pele de animal. E esse pergaminho era de animal ovino ou caprino, né? Recebeu o nome de pergaminho por causa da cidade de Pérgamo, né? Da Ásia Menor, onde foi a sua fabricação, certo? E na época do Antigo Testamento não tinha essa divisão que a Bíblia tem hoje. Não tem capítulos nem versículos, não tinha. E com o tempo, né, foi organizando a Bíblia para que nós podemos mais de fácil entendimento, né, para a gente aprender mais sobre a Bíblia. O Novo Testamento, né, nos conta a história de Jesus. O Antigo Testamento nos fala de como Deus, nos mostra como Deus foi pai, né, cuidou do seu povo, como o que ele fez, né, com o seu povo, ele tanto corrigiu como amou, né, o povo, seu povo. E no Novo Testamento fala sobre a vida de Jesus, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, né, e como a igreja foi formada. A Bíblia é a palavra de Deus. Pela fé, cremos que Deus inspirou pessoas no passado para redigir a sua palavra e revelarmos as suas riquezas do reino e da justiça. Podemos conhecer Deus pela sua palavra. Quer conhecer Deus? Leia a palavra. No tópico, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, através dos homens mortais, fazendo-nos conhecer a vontade de Deus. Abraão. Deus se revelou a Abraão, nosso pai, na fé, pela palavra. Né? E com Abraão somos herdeiros da promessa, promessas da fé por Cristo Jesus. Moisés, o Senhor entregou a Moisés os 10 mandamentos. Eram instruções sobre a nossa relação com Deus e com as outras pessoas, né? Já na época de Moisés, né? As instruções de como se relacionar com Deus. E os profetas, Deus usou os profetas através de mensagens, né? De cartas. O Senhor revelou seus planos a Israel através dos profetas, né? Corrigiu, consolou quando era para consolar e corrigia quando era para corrigir. E através dos apóstolos, né? Os apóstolos do Senhor de Jesus Cristo escreveram várias cartas para orientar as igrejas e ensiná-las. E eram reconhecidas como inspiradas por Deus. As cartas dos apóstolos guiaram a igreja de Cristo nesses 21 séculos de história. E depois veio Jesus Cristo, né? A maneira pela qual
Deus tem falado nesses últimos dias através do seu Filho, Jesus Cristo. A partir de Jesus, a palavra de Deus transformou-se em homem. Ele é a palavra plenamente revelada por Deus ao seu povo. Ame a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Através do seu Filho, o Pai nos revelou a palavra. Para vivermos uma vida de alegria e paz. Mas precisamos conhecer essa palavra. Quem vê o Filho, vê o Pai. Ame essa palavra. Onde é que nós podemos aprender a palavra de Deus? Na escola bíblica, quando a gente vai ao culto, né? Quando a gente escuta as pregações, para poder aprendermos a palavra de Deus. Nós temos que amar essa palavra. Ela é a palavra da vida e vida eterna. Né? Nós não somos salvos pela lei, pela palavra, mas pela graça, pela morte de Jesus Cristo na cruz. Mas ela, como uma bússola, ela nos direciona. Ela nos faz escolher caminhos, né? Caminhos retos, caminhos bons, né? Tomar decisões, tomar boas decisões, não ir para o caminho mau, né? Nos livra do mal. Então essa palavra, ela é viva e eficaz. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar ler mais a palavra de Deus. Buscar conhecer a Deus, quem é esse Deus lindo e maravilhoso, que nos amou, que entregou o seu Filho por nós. Que a partir de hoje, nós possamos, em nome de Jesus, buscar ler mais, aprender mais da palavra. Tá bom? Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração, certo? Para você que está aí, que está tendo dificuldade de ler mais a palavra, de que não está tendo entendimento, para que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a sua mente, venha lhe dar entendimento, tá certo? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Senhor, quero te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade de levar, Senhor Deus, a tua palavra para aqueles, Senhor Deus, que não tem, Senhor, que não tem entendimento, Senhor, explicar, Senhor, mostrar o teu amor, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, pelo que tu tem feito, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que irão ouvir, irão aprender mais de ti, mais da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, conduzir, Senhor, a cada um, Senhor, que estiver, Senhor, ouvindo, assistindo, Senhor, esta aula. Que o teu Espírito Santo possa dar entendimento, sabedoria através da tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar mais desejo de ler esta palavra, Senhor. Para que ela possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, conduzir a sua vida em paz e em alegria. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradeço e já te oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus. E a próxima aula, o tema da próxima aula é Em Deus, Nosso Pai. Bom, até lá.